Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de dizer algo muito importante. De mim eu não tenho nada para falar. De mim, se você veio receber alguma coisa, para aumentar, só deu uma quebrada aí. De mim eu não tenho nada. Eu sou um servo igual a você. Eu sou um servo igual a todos. Aqui não tem ninguém maior, não tem ninguém menor. Aqui não tem rei. O rei daqui é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, enquanto o irmão ali coloca para nós Apocalipse de número 2, Apocalipse 2, versículo 8 a seguir, você vai abrindo a sua Bíblia, se colocando sobre os seus pés. Eu gostaria, Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 8 até o 11, a segunda carta à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. A igreja, conforme você for achando, se coloque sobre os seus pés por reverência à palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. 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 Vamos ler então. Então vamos esperar o irmão ali. Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Brincando, irmão. Não. Apocalipse é o último. Ok. Vamos ler então? A segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem-se judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Um versículo para mim que é muito importante é o versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Gostaria de repetir essa parte A do versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva a sua cabeça comigo um minuto. Gostaria de orar nesse momento. Senhor, meu Pai celestial, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na tua presença. Pai, não estamos aqui reunidos, Senhor, em nome de santos, não estamos reunidos em nome de reis, não estamos reunidos, Senhor, em nome, Pai, de que seja qualquer entidade, Pai, terrena. Estamos reunidos, Senhor, aquele que era, aquele que há e aquele que há de vir, Senhor. Aquele que foi ontem, Senhor, é hoje e será eternamente, meu Pai. Estamos reunidos, Senhor, perante o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Meu Pai, aqui está um povo, Senhor. Pai, o grupo aos nossos olhos parece ser pequeno, meu Pai, mas para o Senhor deixou bem claro que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria ali, Senhor, com uma palavra, o Senhor estaria ali com um consolo, o Senhor estaria ali para levantar, Senhor, o Senhor estaria ali para mostrar o caminho, o Senhor estaria ali para animar, para curar, para batizar, Senhor, para derramar o teu fogo, Senhor. Então eu quero te pedir, Senhor, nesta noite de quinta-feira, meu Pai, derrama, Senhor, neste templo, Pai, a tua glória, Senhor, derrama, Senhor, o teu fogo santo neste lugar, meu Pai, e transforma, Senhor, as nossas vidas, Pai, e reanima, Senhor, aquele que está fraco, meu Pai, dá força, Senhor, Pai amado, fala aos corações que estão aqui nesta noite, meu Pai, porque o teu povo veio aqui para ouvir a tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir e te agradecer
em nome de Jesus. Você pode sentar, dando glórias a Deus, glorificando ao nome daquele que vive para todo sempre. Muito obrigado mais uma vez estar aqui. Aos que veio, é uma noite de quinta-feira. Eu sei que para os nossos olhos carnais, parece isso ser um sacrifício estar na igreja. É isso que virou de hoje em dia. Estar em culto parece ser um sacrifício, mas não é um sacrifício. Isso é um lugar de adoração. Isso é um lugar que você vem, você pede, você chega aqui cansado, você sai renovado e o nome do Senhor continua sendo glorificado a cada dia. O interessante é que quando nós nos deparamos na nossa vida, nós nos deparamos na história da Bíblia, nós nos deparamos em toda a história que há na humanidade. De hoje em dia há tantas opções, há tantos tipos de iPhone, há tantos tipos de carros, há tantos tipos de pessoas, há tantos tipos de igrejas, há tantos tipos de tudo que você quiser. Você consegue uma variedade muito grande. A opção, ela é muito grande. Tão somente não no mundo, mas também dentro da igreja do Senhor. Como assim, meu irmão? Você está querendo dizer dentro da igreja do Senhor? Você pode ser uma igreja que poderia ser a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o amor. Você pode ser a igreja de Esmirna e estar aqui nessa noite. Você pode ser a igreja de Pergamino e estar aqui nessa noite. Você pode ser a igreja de Tiatira e está aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor. Você pode ser a igreja de Sardes, e sim, você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Você também pode ser a igreja de Filadélfia, mesmo com tudo, mesmo com a sua fidelidade, mesmo com todos os problemas que você passa durante o dia a dia, mas você está aqui, você é fiel ao culto, você é fiel aos pastores, você é fiel primeiramente para contigo mesmo, porque você sabe que você, como uma alma sedente, você precisa de adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Também não se importa, talvez você pode ser uma igreja de Laodiceia, aquela igreja que ela não é nem morna e ela nem é quente, ela é meio termo. É aquela igreja mais ou menos que você tem que pedir toda hora para dar um glória. É aquela igreja mais ou menos que para sair algo, para sair uma lágrima do seu olho, tem aquela dificuldade. Por quê? Porque agora tudo já ficou morno, você já não é quente, já conhece demais o mundo espiritual, já viveu também no pecado. Então, às vezes, o que eu vejo nos dias de hoje, o que está acontecendo é as pessoas julgar demais as outras por você ser, você é de Éfeso, você é de Esmirna, você é pentecostal, você é frio, você é morno. A isso não cabe a nós julgar o meu irmão, a que tipo de temperamento espiritual que ele tem, porque a todas as igrejas Deus escreveu: eu conheço bem as tuas obras. Foi pregado aqui na quinta-feira passada já, que o Senhor, Ele conhece a tua obra, Ele conhece quando você saiu da sua casa, Ele te conhece pela manhã, Ele te conhece durante o dia a dia, Ele te conhece quando você chega naquela porta, realmente qual é o motivo que você entrou na igreja. E eu sou um daqueles que entrei aqui para glorificar, exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. E se você é um desses também, não perca de dar glória, porque Ele está neste lugar. Então ele escreve a igreja de Esmirna, já começando dizendo que ele é o primeiro, ele é aquele que criou, ele é aquele que falou e tudo aconteceu na terra, ele é aquele que criou o primeiro ser humano, ele é aquele que veio no decorrer da história, e ele também é aquele que vai vir nas nuvens, e ele pode vir essa noite nas nuvens celestial, tocando a trombeta com os anjos, e aquele que estiver conectado na videira, que é Cristo,
Cristo vai subir no primeiro arrebatamento, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Então ele escreve que ele é o primeiro e ele é o último. Ele era, ele há, ele sempre vai ser. A minha Bíblia diz que no final dos tempos, você não precisa se preocupar com quem faz, quem não deixa de fazer, quem é santo, quem não é, quem é rei, quem fala ser usado, quem não fala, quem profetiza, quem não profetiza. A minha Bíblia diz que no fim dos tempos, todo joelho se dobrará e todo olho verá que o Senhor é o Senhor dos senhores. Aleluia, Senhor. E ele continua aqui falando, porque naquele tempo todo, o Deus que te criou, eu quero deixar bem claro para você, o Deus que gerou você, o Deus que colocou você no ventre da sua mão, ele conhece o que você está fazendo, ele conhece o que você está passando, ele conhece a sua tribulação, ele conhece a sua sinceridade, e ele sabe muitas das vezes quando nós não somos sinceros para com nós mesmos, nós não sabemos aquilo que precisamos, nós pensamos que o que precisamos é terreno, e ele nos conhece tanto que ele sabe que o que nós precisamos não é terreno, o que nós precisamos vem de cima, o que você precisa para alimentar a sua alma, o que você precisa para alimentar esse estresse, o que você precisa para resolver o problema nesse casamento, o que você precisa para resolver o problema dessa doença, o que você precisa para essa fraqueza espiritual, o que você precisa para a situação que você está vivendo, só tem um remédio, e o nome dele se chama Jesus de Nazaré, o nome dele se chama Santo Espírito de Deus. Quando ele entra dentro de você, quando ele está dentro da sua vida, ele te ajuda a vencer mais um dia, porque ele conhece a tua fraqueza, ele conhece a tua força, ele conhece o teu deitar e o teu levantar. É como foi escrito, foi falado aqui no Salmo 139, se não me foge da memória, ele conhece aquilo que eu vou falar antes de falar. Aleluia. Gente, o que mais nós precisamos para servir um Deus desse? Fala para mim, você pode ir numa mulher que lê a mão, que lê o pé, que lê a cabeça, que lê tudo, ela nunca vai falar o que você está pensando e que você está para falar. Porque ela não tem o poder de entrar na sua mente e saber o que você está pensando espiritualmente e saber qual que é a guerra espiritual que você tem na sua mente. Mas o Senhor, ele é capaz de discernir, ele sabe tudo aquilo que você está passando antes mesmo de você passar. É por isso que às vezes nós levantamos e nós começamos a pensar às vezes, Senhor, o dia hoje parece que vai ser tão difícil. Deus, ele não vê assim. É por isso que de hoje em dia muitos estamos vendo a crise que o mundo está, e o povo crente, o povo não crente, todo mundo está desesperado, preocupado, querendo saber se vai morrer. Como me desculpa o ponto de vista, eu falei isso já para algumas pessoas, não quero usar nomes aqui, mas aí eu te faço uma pergunta, ela é bem pesada. É pesadinha mesmo. Mas se é crente, você consegue. E se você ficar vivo, é para quê? Para quê? Igreja, é para quê? Aqui Deus, ele está escrevendo as 7 igrejas. Aleluia. E as 7 igrejas eram crentes. E as 7 igrejas iam na igreja. E as 7 igrejas oravam. E as 7 igrejas tiravam oferta. E as 7 igrejas pregavam. Mas cada uma tinha sua diferença. Só que não cabe a mim e a você diferenciar as igrejas. É um problema que temos de hoje em dia. Eu não vou naquela porque fala em língua, eu não vou nessa porque tira oferta, eu não vou nisso. Aqui deixa bem claro, a carta foi escrita ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Aí aquele que é sentado no banco, não cuida de uma alma, não visita uma alma, não ora por uma alma, quer dar palpite na vida dos outros, como se ele fosse o anjo da igreja. Eita Deus, aleluia. Isso está errado, igreja. Eu sou servo. Eu sou servo, você é servo.
Deus não deu anjos para a igreja, Deus deu um anjo para a igreja. E de hoje em dia, muitos de nós, eu quero incluir nós às vezes não conseguimos respeitar o que o anjo da igreja tem para dizer. Muitas das vezes nós não conseguimos obedecer a visão que Deus deu ao anjo da igreja. E é por isso que talvez muitos de nós se encaixamos aqui. Perdeu o primeiro amor, Efésio. Esmirna, igreja, é uma igreja que estava ali na beira da água. Era uma cidade muito rica. Era um porto que passava tudo por ali. Tudo era usado aquele lugar para ser transportado para os outros lugares. Era uma cidade muito rica. O povo andava, talvez se fosse no dia de hoje, de Lamborghini, só de Ferrari, só tinha Tesla. E os crentes eram pobres financeiramente. Eles eram pobres financeiramente não porque eles decidiram ser pobres. Eles eram pobres financeiramente não porque eles não decidiram estudar. Eles não eram pobres financeiramente porque não tinham trabalho para eles no outro dia. Eles eram pobres porque eles deixavam tudo para fazer o ID de Deus. Eles eram pobres porque eles vendiam o que tinham para ajudar o próximo. E de hoje em dia nós não conseguimos sair da nossa casa para visitar um doente. De hoje em dia nós não conseguimos deixar o trabalho mais cedo para vir para a casa do Senhor. De hoje em dia nós não conseguimos parar o trabalho para ter um tempo para a família. De hoje em dia nós não conseguimos deixar nada. Se você for voltar na história e entender como que Jesus escolheu os discípulos, você vai ver que ele chega no mar quando ele está falando e ele vê Pedro lavando as redes. Ele vê Pedro lavando as redes, ele pede para usar o barco de Pedro. Ali está Pedro e... me fugiu da memória agora. Isso, não, mas foi os outros dois ajudantes de Pedro. Estavam ali. E Jesus pediu para usar o barco deles, não é verdade? Agora, quando Jesus pediu para usar o barco deles, e depois ele falou, lança a rede, Pedro, e Pedro saiu, e eles voltaram, depois de pegar tanto peixe, a chave final que fecha o assunto, está no final do texto. Se eu não me engano, está em Lucas capítulo 5 ou capítulo 4, o último versículo. E fala que, e eles deixaram tudo. Deixaram tudo. Eles deixaram tudo que sabia. Eles deixaram tudo para seguir o Mestre. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Em meio a tantas situações que temos de hoje em dia temos muito, sempre houve na história da igreja, eu vou ser usado, eu vou ser usada. Oh, glória! Eu sinto o poder de Deus, eu recebi uma revelação, eu vou ser usado. Você vai ser usado, você vai ser usada por Deus. O poder de Deus vai cair. Mas a pergunta que eu quero deixar nesta noite é: o que é que você está deixando para ser usado por Deus? O que é que você vai abandonar? Eu não estou falando de pecado, igreja. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando o que é de si, que você sabe, que você tem entendimento, o que é que você vai abandonar. Ou melhor, qual que é aquela oferta que você vai pegar no mês, você vai pegar aqueles 100, 200, 300 dólares e o Espírito de Deus vai falar para você, abençoa alguém, e você vai deixar de usar aquilo para você, para abençoar quem está passando fome. Quando é que vamos? Quando é que vamos nos diferenciar, não para que o nosso eu apareça? E a igreja de Esmirna é uma igreja de sofredores. Era uma igreja que estava sendo perseguida. É uma igreja que já não se podia pregar a verdade. É uma igreja, pastora, que se você prega a verdade, não sai daqui de Esmirna, vai pregar para lá. Porque aqui nós queremos todos os oba-oba. Nós queremos todas as profecias boas.
Nós queremos tudo que é bom aqui. A verdade aqui você não vai pregar. Por quê? Porque aqui tem um tal de César que você tem que adorar. Aqui tem um rei nessa cidade que você tem que adorar a ele. E é isso que está acontecendo de hoje em dia. Muitos estão adorando a César e esquecendo de quem realmente é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mas César não é rei. Ele pode ser rei de nome nessa terra, mas o único rei que devemos adorar é o Senhor. É aquele que está lá em cima, é aquele que está no alto, é aquele que morreu e reviveu no terceiro dia. Mas agora, às vezes nós nos deparamos adorando César. Às vezes nós nos deparamos, pastores, adorando dólar. Às vezes nós nos deparamos adorando Netflix. Às vezes nós nos deparamos adorando YouTube. Às vezes o César não existe de hoje em dia, mas para te pressionar. Porque os crentes desse tempo aqui, para você ter uma ideia do que nós estamos falando do apóstolo João, que após ele ter sido jogado na caldeira de óleo quente, ele não morreu e colocaram ele na ilha de Pátimo. Então imagina você sendo esse camarada e pensando como todos os seus amigos morreram pelo evangelho. E nós não conseguimos nem acordar mais cedo para orar. Eu faço uma pergunta. Eu ouvi algo muito errado um dia. A igreja de hoje em dia está fracassando. A igreja não está fracassando. A igreja nunca vai fracassar. A igreja do Senhor Jesus. O que tem fracassado são os membros da igreja. São eu, são você, que não estamos acordando para fazer o ID de Deus. Não estamos nos despertando, porque Ele diz: eis que cedo venho. Glória a Deus. Imagina você ser jogado no tacho, tá lá na ilha sozinho. Não tinha um iPhone para você ver nas fotos. Deixa eu ver como é que o meu companheiro de pregar a palavra morreu. Tinha só memória. E João está na ilha de Pátimo escrevendo com as memórias. E ele está lá pensando: pode me matar, pode fazer o que quiser, pode me jogar no óleo quente de novo, pode me jogar. Na verdade, óleo quente, o líder desta igreja de Esmirna, você sabe como que ele foi morto? Você sabe como que o líder foi morto? Não é porque decidiram pegar ele e falaram: nós vamos te matar, você não tem chance. Não é que ele morreu no acidente na esquina. Não é que ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eles simplesmente falaram: é simples para você. É simples para você. É simples. Adora César. É simples, igreja. É simples para você. É simples. Você quer continuar pregando nessa cidade? Você quer continuar vivendo aqui e tendo tudo o que você precisa? Sim, claro. Fala só uma coisa. Adora o nome César. Fala: só César é o rei. Não é verdade? Adore a ele. Agora, quantos reis nós temos na nossa vida? Quantos reis? E detalhe, sem pressão psicológica, os reis estão dominando o mundo de hoje em dia. É simples. O crente chega cansado em casa: não vou à igreja. Por quê? Porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele está aqui na minha casa. É simples assim. Aí eu aplico você, a igreja de Laodiceia perdeu o primeiro amor. Mas não estou aqui para falar de Laodiceia. Eu estou aqui para agradecer a Deus por sua vida, porque você está aqui nessa noite. Você sobreviveu. Você é sofredor, mas você está aqui. Você tem tido um dia duro. Eu não sei qual é a situação que você tem passado. Eu não sei o que é que você está precisando. Eu não sei qual é a palavra de Deus que você veio ouvir. Eu não sei o que você entrou pedindo nesse lugar, mas eu sei dizer uma coisa para você: com o sofrimento que você tem,
tem, não desista da sua fé. Com a dor de cabeça que você tem, não desista da sua fé. Seja perseverante, vai até o fim, porque você só vai vencer uma coroa se você vencer. Então, o camarada que era o líder da igreja, o líder que pregava a palavra, decidiram colocar ele e fazer uma fogueira abaixo, só porque ele não adorou o nome de César. E detalhe, igreja, ele morreu, e foi os crentes, exatamente, não foi os incrédulos que mataram. Você é muito espiritual, você está fazendo exatamente o que você foi ensinado pelo apóstolo João. O seu líder, o camarada que te consagrou, ele te ensinou muito. Você não pode continuar fazendo isso. Então nós vamos colocar fogo em você. Eu quero sim que o fogo desça. Eu quero que o fogo venha nessa igreja e queima tudo, mas queima toda a incredulidade que há dentro de você. E queima tudo aquilo que não pertence, que está te atrapalhando você de adorar a Deus, porque Ele é digno de toda adoração, de todo o teu louvor, de todo o teu fôlego. E eles pode colocar fogo, pode colocar. Eu quero morrer logo para encontrar. Agora você imagina o líder da igreja, então vão colocar fogo. E o povo preocupado, e agora, meu Deus, e a igreja, o que vai acontecer? Os crentes vão sumir. Porque é isso que acontece de hoje em dia. Se coloca fogo no líder, se acaba com o líder, a igreja some. Se vê o líder passando prova, a igreja recua. Se vê o líder com dificuldade, a igreja não volta mais. Mas essa igreja de Esmirna, ela era uma igreja perseverante. Quando colocaram fogo deles, alguma daquelas pessoas, alguns daqueles soldados falaram: eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus. Como que alguém pode morrer tão feliz? Como que alguém não andou tão angustiosa? Porque às vezes nós temos uma dor de cabeça, não queremos ir para a igreja. Às vezes o pezinho está mancando, não queremos ir para a igreja. Às vezes o irmão que senta do seu lado não olhou para você, não te deu paz no domingo anterior. Você fala: não vou para a igreja porque aquele irmão não vai com a minha cara. Mas aqui não, ele estava olhando para aqueles crentes, amigos deles, colocando fogo nele e falando: pode colocar fogo, seu incrédulo. Se você não se converter, você vai para o inferno, mas se você se converter, eu te perdoo, porque eu estou indo para o Pai, eu estou indo para aquele que foi preparar um lugar para mim. Aleluia. As provações não são tudo nessa vida. As provações que Deus te manda é para te eleger para o próximo estágio da sua vida. Se você foi salvo, comprado pelo sangue, não há dor, não há calúnia, não há morte, não há nada. Portanto, nada te separará do amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eu sei as obras, ele deixa bem claro que ele conhece as obras da igreja. Ele conhece o sofrimento de Esmirna. Ele conhece o sofrimento do povo. Ele sabe que o povo tem vindo padecido pela sua palavra. E pelo que nós temos padecido esse dia? Eu te faço uma pergunta. Nós falamos que pregamos uma Bíblia de um Deus que vive, de um Deus que reina para todo sempre, e Ele reina. Aleluia. Mas o que é que você tem sacrificado para dizer: eu sigo esse Jesus? Para dizer: eu sigo aquele que morreu? Para dizer: Senhor, usa a minha vida. O que é que você tem se sacrificado para Deus usar a sua vida de uma maneira tal que quando você morrer, seja de corona, seja de acidente, seja de morte natural, quando você morrer, um olhar para você e falar: eu quero ser igual àquela pessoa. Ela morreu feliz, ela morreu dando glória, ela morreu com câncer, morreu dando glória,
Ela morreu com corona, morreu dando glória. Ela morreu no acidente, morreu dando glória. Por quê? Porque ela sabe para onde vai e vai encontrar com o Pai. O crente não morre, igreja. Portanto, ele fala que conhece as obras. Ele conhece o que você está passando. E aqui eles eram pobres, mas eles eram felizes por dentro. Mas tu és rico. Por dentro eu sei a paz que você tem. Por dentro eu sei que você vai falar: não me crucifica de cabeça para cima não, que eu não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. Crucifica-me de cabeça para baixo. Por dentro você vai falar: pode fazer o que quiser, me mata logo. A perseguição, ela é triste. Ela era triste nesse tempo. De hoje em dia ainda há perseguições. De hoje em dia ainda há perseguições, igreja. Só que há uma só perseguição aqui maior nos Estados Unidos, que é o dólar. Não deixa o crente se converter. Não deixa. Não deixa. E eu vou bater nessa tecla até o final, porque nós temos que nos alinhar, porque Deus tem pressa em usar uma igreja santa, lavada, remida, comprada. Ele tem pressa em usar a tua vida. Ele tem pressa em encher uma igreja. Ele tem pressa em derramar a glória dele. Ele tem pressa na tua vida. Quando um entrar pelaquela porta, ele vai ser curado sem precisar da tua oração. Ele tem pressa de te usar. Quando uma pessoa entrar aqui com uma unção tal, ela vai ser curada, demônios vão sair. Deus tem pressa em te usar, igreja. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse sobre os teus pés. As tribulações que nós passamos de hoje em dia, não tem como eu comparar com essas tribulações. Não tem. Não tem. Não tem. Quem é que morreria, não por um, vamos dizer que eles vão soltar 50 presos lá agora. Quem é que ia lá dar a vida, falar: corta o meu pescoço, solta os 50? Não, cadê o primeiro? Eu não iria. Eu não vou. Igreja, ele escolheu os 12 discípulos. Ele escolheu um por um. E a cada um que aquele escolheu, ele capacitou. A Bíblia diz que: eis que vou para o Pai preparar um lugar. E a Bíblia que eu leio também me fala: eis que vos dou poder. Você entende o poder que você tem? Você entende a autoridade que você tem? Então, se você entende a autoridade que você tem, essa simples tribulação que você passa não vai te dar dor de cabeça. Então, se você tem a presença do Espírito Santo de Deus, essa situação, esse gigante que se levantou contra a sua vida, você vai olhar e vai falar: pode vir quantos quiser, o meu Deus é maior do que você. Se você simplesmente serve esse Deus, você vai chegar amanhã no teu trabalho, você vai chegar amanhã no hospital, você vai ligar amanhã por um amigo, você vai entender que você é um lutador. Essa tribulação que você passa, Ele te deu a graça para vencer, Ele te deu a força, Ele renova as tuas forças nessa noite. E Ele fala aqui no versículo: quem tem ouvidos, ouça. Eu quero que você escuta com os ouvidos espirituais, se você puder. Você é uma igreja que tem sofrido, você é uma igreja que tem levado calúnia, você é uma igreja que às vezes tem se levantado com sofrimento, tem levado pancada, mas não desista da tua fé, não desista do teu chamado, não desista para o que você tem que passar, não pensa no que você já passou, pense simplesmente naquele que te enviou. Ele é fiel para cumprir, para te capacitar, colocar, tirar, fazer o que for preciso na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Agora você tem que ter ouvido para escutar o que Deus está te falando. O Espírito de Deus, ele não fala só aqui. Ele vai falar com você quando você deitar no seu travesseiro: meu filho, faça isso. E o Espírito Santo de Deus tem cobrado nós como igreja.
O Espírito Santo de Deus tem te levantado para orar, tem pedido para você fazer, para você visitar, para você jejuar mais, para você cooperar na igreja. Você sabe o que o Espírito Santo de Deus tem pedido para você fazer. Pelo amor de Deus, seja obediente e ouça a voz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O que vencer? Nós vamos já chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, porque o meu alvo é o céu. Aleluia! Eu quero que o seu alvo seja o céu também. Eu quero que o seu alvo seja o céu. Eu quero que o seu alvo seja o céu. E eu quero que você entenda, mesmo que você seja provado, mesmo que você esteja na fornalha, Ele vai estar com você lá. Aleluia! Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você, com autorização do pastor e do pastor. Meu Pai amado, Pai, a simplicidade da Tua palavra foi pregada, Senhor. Pai, eu não sei, Senhor, o que o meu irmão, eu não sei o que a minha irmã tem aguentado até agora, Senhor. Eu não sei o que eles têm passado, meu Pai, para levar a Tua palavra. Ou eu não sei o que eles têm passado, Senhor, para continuar dando o próximo passo, Senhor. Eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, reaviva, Senhor, a vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Pai, manda a Tua glória, Senhor, neste lugar, meu Pai. Começa, Senhor, a queimar nos corações nessa noite, Senhor. Pai, começa a transformar, Senhor. Começa dando uma carga de energia, Senhor, que quando essa pessoa sair daqui, meu Pai, vai entender, Senhor, que vale a pena, Senhor, vale a pena, Pai, pelejar pelo Senhor, vale a pena lutar, vale a pena, Senhor, vale a pena, Senhor, porque isso não será em vão, meu Pai. Pai, reaviva, Senhor, a Tua obra, Senhor, reanima, Senhor, que essa igreja venha continuar, Pai, sendo uma igreja, meu Pai, avivada pelo Teu poder, Senhor, que eles nunca venham abandonar a fé, Senhor, que eles sempre venham ser, Senhor, perseverantes naquilo que está fazendo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir as Tuas bênçãos sobre cada um nessa noite, meu Pai. Amém, Jesus. Amém e amém. Isso é o que eu tenho da parte do Senhor para a vida de vocês nessa noite. Louvado seja o Senhor.